Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, querido. Você pode sentar. Enquanto você abre a sua Bíblia em segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versos 3. A gente já aconteceu de tudo aqui, né? A gente quase já podia ir embora. Né? A gente já adorou, a gente já ouviu pregação, já teve palavra profética, já teve até bênção apostólica. Já teve tudo, né? Mas a gente tem que orar até o céu se abrir, amém? Então, a gente vai dar uma palavra aqui objetiva, e depois a gente ora e encerra em nome de Jesus, né? Vai ser bênção demais, em nome de Jesus. Essa campanha a gente fica muito tentado a pregar no texto, né? Eu fiquei pensando em pregar no texto da campanha, mas a maioria, são 7 elos e muita gente vai pregar no texto. Pastor Cláudio já falou do texto aqui, que Elias orou até que o céu se abrisse. Então, vamos começar aqui hoje em cima de uma oração. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versos 3, é o rei Josafá fazendo uma oração, né? Depois chega em casa, vou te dar aqui uma missão. Durante a semana, você que está fazendo a campanha, você vai ler o segundo livro das Crônicas, capítulo 20, de 1 até quase que o capítulo todo, que fala essa história aqui, né, que fala sobre oração, milagre através da oração. Então vamos lá, vamos ler só acho que 2 versículos, né? Diz assim: ele veio a mesma, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Alarmado, ele decidiu fazer o quê? Consultar o Senhor. Como é que a gente consulta o Senhor? Ah, vou abrir a Bíblia aqui. Não, a gente não consulta o Senhor assim não. A gente consulta orando, né? A gente pode consultar através da palavra, mas a palavra é Deus falando com a gente. Então a gente consulta o Senhor orando. Então, alarmado, ele decidiu consultar o Senhor. E o que ele fez para consultar o Senhor? Ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Quem é que jejua, irmãos? É todo mundo. Então você já pode começar a jejuar toda semana. Você pode jejuar. De hoje começa aqui hoje na quinta e vai até outra quinta. Ô pastor, mas eu não aguento jejuar 7 dias não. Você pode fazer propósito, você pode fazer voto, né? Faz o propósito aí, ó. 7 dias, semana. Quem aqui toma café todo dia aí? Só a Simone? Ô irmão, vocês não precisam tomar café, hein? Vocês não são brasileiros não? Brasileiro não. Então você pode falar, você gosta de café? 7 dias sem tomar café. Quem que come carne todo dia? Aleluia. Então, 7 dias sem comer carne. Então você faz um voto aqui que você mais gosta. Então, ó, nós vamos fazer um jejum. E aí colocou todo mundo para jejuar. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de toda a cidade de Judá. Para quê? Para buscar o Senhor. E buscar o quê? A ajuda de Deus. Aí, depois, não sei quanto tempo que eles oraram, não sei se foi 7 semanas, não sei quanto tempo. Aí, diante de todo mundo, o rei levantou-se, na assembleia, diante de todo mundo, no templo, igual a gente está aqui, na frente do pátio novo, e fez o que? No início do verso 6, e orou. Amém? Alguém disse que quando o crente ora, o céu se move, o inferno treme e coisa nova acontece na terra. Então, queridos, não existe possibilidade do céu se mover, o inferno tremer e coisa nova acontecer na terra sem oração. Não existe essa possibilidade. Então a gente tem que orar. Fala a pessoa do seu lado, você tem que orar. Ô pastor, não sei orar. Orar é fácil demais, só falar com Jesus, igual você fala com a pessoa. Ô Senhor, estou aqui diante do Senhor. Amém? Você tem esse acesso a Ele. Então, queridos, o contexto dessa oração, que é o versos 1, a Bíblia diz no versos 1 do capítulo 20, que 3 exércitos se levantaram contra a nação de Israel. E esses 3 exércitos marcharam contra Judá. E a Bíblia diz que era um exército poderoso. E naquela época, quando um exército chegava numa cidade, esse exército atacava a cidade.
matava os homens, estuprava as mulheres, pegava as crianças, jogava do outro lado do muro, botava fogo na cidade. E esse é o contexto dessa oração. E aí alguém chegou e avisou para o rei: olha, um grande exército, um grande não, 3 grandes exércitos está vindo contra nós. E aí, queridos, baseado nessa notícia que chega, o rei precisa tomar uma decisão. Diga assim: a minha vida é baseada em decisões. Sabia disso? A gente toma decisão todo dia. Você tomou a decisão hoje, o que você ia comer, o que você não ia comer, não era? Que roupa que você vai vestir, que calçado você vai calçar, se você vai ou se você não vai. Então, toda decisão tem um propósito, amém? O propósito da decisão é pessoal ou coletivo, mesmo que inconscientemente. Amém? Então, queridos, a gente toma decisão o tempo todo, mas tem decisões que a gente toma sob pressão. Às vezes você vai ser pressionado a tomar uma decisão que às vezes você não gostaria de tomar. Por exemplo, a Bíblia diz que na época dos juízes houve fome em Belém, e aí Elimeleque pegou a mulher dele e os filhos dele e foi para um lugar que não deveria ter ido, e foi muito pior ter ido para aquele lugar. E às vezes a pressão nos faz tomar decisões que a gente não deveria tomar. Quando o rei Saul entrou na cidade, lembra dessa história? Entrou ele, o rei Davi, as mulheres cantavam. Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. O rei ficou indignado. E ele disse assim: por que Davi matou? Por que eu matei milhares e Davi 10 milhares? Ele foi o que? Pressionado. Uma canção pressionou ele. E porque ele foi pressionado, ele tomou a decisão de romper com um homem que ele não podia romper. E por isso ele perdeu a guerra. Olha só o que a pressão faz. Então, no contexto, Josafá, ele tem que tomar uma decisão. Queridos, e avisaram para ele: ó, vem um exército. Sabe por que esse exército está vindo contra o rei? A versão Vulgata diz que é o juízo de Deus, pelo fato de no capítulo 18, Josafá ter decidido aliar-se ao rei Acabe. Presta atenção. Aí você vai pensar na nossa nação hoje. A decisão de um homem que está no poder pode trazer consequências para uma nação inteira. Por que nós estamos vivendo crise hoje, irmãos? Por causa de homens que estão no poder e que estão tomando decisões que não deveriam tomar, que está trazendo consequência para a nação inteira. Olha como isso é forte. Mas o que acalma o meu e o seu coração é saber que a justiça de Deus, temperada com amor e graça, é maior que o seu juízo. Deus é amoroso, Deus é misericordioso. E o Josafá, ele está pressionado. Pressionado por quem, pastor? Ele tem uma pressão interna e uma pressão externa. Qual é a pressão externa? A pressão externa, Simone, é que o inimigo está vindo. O inimigo está vindo. Eles estão a 45 quilômetros da cidade. Olha a pressão externa. E ele tem uma pressão interna, porque a essa altura o povo já sabe. Imagina a pressão. Mas como que o povo sabe? Notícia boa chega de jumento, mas notícia ruim vem de avião. Amém? E o rei sabe que se ele tomar a decisão errada, irmãos, ele vai colocar em risco
não só a nação dele, mas toda a família. Alguns anos atrás, tem mais de 20 anos, eu sou casado mais ou menos, eu acho que eu tenho 25 anos de casado, e quando eu casei com a minha esposa, quando eu casei com ela, eu tinha 54 quilos, hoje eu tenho 70, você vê a diferença. Imagina eu com 70, aqui assim, imagina 54. E você tem uma ideia, eu já falei isso, mas a perna da minha esposa, o braço da minha esposa era a minha perna. Minha esposa é grandona assim. E aí, eu lembro que uma vez, a gente estava dormindo, e você já teve a impressão que tem alguém entrando dentro da sua casa? O vento bate, você fala assim, tem ladrão dentro de casa. Não tem essa impressão que se parece que tem alguém entrando dentro de casa? Quem já teve essa impressão? Parece que tem alguém dentro de casa. E aí, irmãos, eu falei assim, tem alguém dentro de casa. Mas eu me lembrei, a minha mulher tocou em mim, eu dormindo já. Amor, tem alguém dentro de casa. Mas eu me lembrei que ela era muito mais forte que eu. Eu falei assim, vai lá, amor. Você vai lá, qualquer coisa você grita, que aí eu vou lá e te defendo. Ou corre, né? Você está entendendo, querido? Às vezes a nossa decisão coloca em risco que a gente mais ama. Entende? Então às vezes as decisões que a gente toma não colocam em risco só a gente, coloca a sua família inteira. Por isso você tem que pensar antes de tomar qualquer decisão. Fala assim comigo assim, o que define a minha vida? Ah, você não falou não, que eu não ouvi. Fala assim, o que define a minha vida não são as minhas conquistas, mas as minhas decisões. Pegou? O que define a minha e a sua vida não são nossas conquistas, são nossas decisões, porque as conquistas dependem das decisões. E aí, queridos, quando chega essa notícia para o rei, ele fica com medo, ele fica alarmado. Quem sabe você está vivendo uma situação que você está com medo? Quem sabe você está vivendo uma situação na nação hoje, você está com medo que possa acontecer? A gente fica com medo, a gente fica alarmado, dependendo da situação. Você vai no médico, é um exame, é aquilo, você está com isso, está com aquilo, está acontecendo na sua casa, a gente fica com medo. Ele ficou com medo, ele está sendo pressionado, a gente tem que guerrear. O que o senhor vai fazer? O senhor é o rei, e às vezes é você que tem que decidir, mas você tem que tomar a decisão certa. E o texto vai dizer, alarmado, com medo, ele decidiu o quê? Ir para a guerra? Aliar com os outros países? Ligar para alguém? Não, ele decidiu consultar o Senhor. Ele decidiu consultar o Senhor. E a primeira coisa que ele faz é fazer um jejum. Voto é o que a gente vai fazer. Quem jejua está dizendo o quê? Eu tenho mais fome do céu do que fome da terra. Eu dependo mais do pão do céu do que o pão da terra. Você está entendendo? Isso é jejum. E ele decide, nós vamos jejuar. E eles decidem jejuar, vamos jejuar. Queridos, começaram. E colocou o povo para jejuar. E quando ele coloca o povo para jejuar, o que é jejuar? Jejuar é esperar uma intervenção, não da terra, irmãos, mas direto do céu, amém? Quando ele decide jejuar, ele está dizendo que existem lutas, guerras, que não depende da terra, depende do céu, não depende do natural, depende do espiritual. É lutas que você não ganha no braço da carne, você ganha no mundo, no reino espiritual. E ele chamou todo mundo para buscar o Senhor.
mulheres, crianças, todo mundo estava diante do rei no templo para buscar o Senhor. O povo jejuando, orando, buscando. Eu não sei qual foi o dia que eles se encontraram lá, mas eu sei que a gente se encontra aqui toda quinta-feira, 3 horas da tarde, nessa campanha, ore até que os céus se abram. E todo o povo está diante, ali do rei, olhando para o rei, esperando uma resposta dele. Você está esperando a resposta de quem? Do Trump? Do Alexandre de Moraes? Do Lula? De quem que a gente está esperando a resposta? Amém, irmão, assim, de Deus. A gente depende de Deus. Mas eles estão olhando, achando que a resposta vem do rei, achando que é o rei que vai resolver, é o rei que vai ganhar a guerra. E sabe o que o rei faz? Fala nada. O rei talvez se ajoelhou, talvez se prostrou, e ele começou a orar. Aqui tem oração dele. Ele começa a orar e diz: Senhor, a gente está aqui diante do Senhor, e o Senhor falou que diante das lutas, diante dos problemas, só da gente olhar para o templo, o Senhor já nos abençoaria. A gente está aqui, Senhor, dizendo para o Senhor que a gente não sabe o que fazer. Senhor, ele fala: Senhor, eu não sei o que fazer, nós não sabemos o que fazer, nós não temos forças em nós mesmos para vencer esse exército. Ele está orando, não sabemos o que fazer. Mas uma coisa eu digo para o Senhor: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. A nossa certeza é que a vitória vem do Senhor. Querido, você tem que entender nessa tarde, nessa campanha, que o altar está conectado com o trono de Deus. E quando a igreja ora, ela move o braço daquele que move o universo. O pastor lê um texto aqui de Filipenses: orai sem cessar. Ô pastor, mas eu não vou trabalhar não? Não, você está andando, está orando. Você está andando de carro, está orando. Você está lavando vasilha, está orando. Eu lembro lá na nossa igreja antiga, eu não sei se aqui tem, eu não olhei ainda. Tem um vaso lá, um vaso sanitário que é pequenininho. Aqui tem, não sei se tem. Ele é baixinho, não tem? Aí tinha um irmão conversando com um cara, acho que era até do seminário, no banheiro. Aí quando ele foi assim, no banheiro, ele viu aquele vaso, ele começou a chorar. O cara: você está chorando? Ele falou assim: nossa, a igreja aqui é abençoada demais. Eu falei: por quê? Ele viu o vaso pequenininho. Aqui, até para a gente ir no banheiro, a gente tem que ajoelhar. Mas é assim mesmo, irmãos. A gente tem que orar no banheiro, a gente tem que orar nos corredores, a gente tem que orar em todo o tempo, porque quando o crente ora, o céu se move, o inferno treme e coisa nova acontece na terra. E ele diz no verso 6, orando: tu és o Deus dos céus, o Senhor domina sobre tudo, e na sua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Não há ninguém, nada nessa terra que possa resistir o poder de Deus. O homem está orando, irmão, e a Bíblia diz nos versos 14 que ele ainda estava orando quando o Espírito Santo de Deus veio sobre Jaziel, um profeta. Eu quero crer nisso, que a gente vai estar orando aqui, adorando, e o Senhor vai tomar pessoas aqui de uma forma profética, e vai se levantar no nosso meio, e vai dizer: assim diz o Senhor. Ele estava orando, Pablo, estava orando, e se levantou um profeta, interferiu na oração do rei. O profeta se levantou e disse: não temais, nem vos assusteis por causa desse grande exército,
pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Verso 17, nessa peleja não tereis que pelejar, ficai parado e vede a salvação do Senhor. Ei, Jesus! Porque o povo jejuou, porque o povo orou, porque o rei decidiu buscar o Senhor, Deus se levantou e disse: essa luta não é vossa, essa luta é minha. Amém? Então que quando você começa a orar, Deus se levanta. E sabe o que é interessante quando você vai para o verso 16? Agora, um crente que ora, um crente que busca, um crente que está conectado com o céu, ele não toma decisão, é Deus que toma a decisão para ele. Não é ele que direciona a vida dele, é o Espírito Santo que direciona a vida dele. Não é você que guia os seus passos, é ele que te guia. E aí no 16 ele diz assim: amanhã descereis contra ele, amanhã vocês vão enfrentar o inimigo. E Deus manda a localização onde estava o inimigo. E amanhã vocês vão enfrentar o inimigo. Irmãos, a nossa vontade é fugir. Quem não está com vontade de ir embora do Brasil aqui? A gente não fica com vontade, a gente fica olhando o que está acontecendo na nação, a gente fica com vontade de ir embora do Brasil. Mas sabe o que ele está falando aqui? Não é para você ir embora não, é para você enfrentar. É para você enfrentar. Sabe por quê? Sabe por que você tem que enfrentar? Porque você não está debaixo de uma promessa de homem, você está debaixo de uma promessa de Deus. Amém? E nos versos 20, eles se levantaram pela manhã e foram de encontro com o inimigo. Eles não foram embora, eles enfrentaram, orando, buscando a Deus. E o rei falou para o povo assim, eles estavam indo, o inimigo está vindo. Creia no Senhor. Fala, creia no Senhor e creia nos seus profetas. Então a primeira coisa que você precisa aprender aqui nessa noite, por isso você tem que orar, que a palavra de Deus, Simone, a palavra do profeta, ela precisa estar conectada com a palavra de Deus. O pregador não prega a mensagem, ele precisa ser a mensagem de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus não tem compromisso com a palavra do pastor Cláudio. Deus não tem compromisso com a palavra do pastor Pablo. Deus tem compromisso com a palavra dele. E aí, no verso 21, ele aconselhou-se com o povo e falou assim: olha, nós vamos de encontro com o inimigo. E preparou o exército, preparou os levitas, levou a equipe toda de louvor. E falou assim: nós vamos marchar, e nós vamos marchar à frente do exército. Eu gosto disso aqui demais, porque os tocadores, eles iam à frente do exército. Se a gente fosse enfrentar um exército aqui, quem ia à frente do exército era o Pablo. Aleluia, Jesus. Ele não é o tocador? É ele que vai à frente. Mas você fala assim: ai, mas quem tem que ir à frente é quem? O exército. Mas ele está dizendo de novo para mim: tem luta que você não ganha no braço da carne, você ganha no mundo espiritual. Você ganha quando você ora, quando você busca a Deus. Aleluia. E eles foram. Quem é? E aí, irmão, você poderia me perguntar: e aí eles foram fazendo o quê? O que eles foram fazendo? Eles foram cantando. Eu fico pensando, sabe o quê? Irmãos, o inimigo está vindo contra você. O pau está quebrando na sua casa. Como é que canta na hora dessa? Como é que adora? E o texto diz que eles foram cantando. Por que eles foram cantando? E eu fico pensando, eles tinham vitória? Não, o inimigo está vindo. Eles tinham o quê? A promessa da vitória. Eles têm a promessa da vitória.
Lembra no texto dessa campanha aqui? Elias, depois de 7, mandar um menino 7 vezes lá, que é 7 elo. No 7º, o menino falou assim: não estou vendo nada, estou vendo uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Ele falou assim: chega, Deus vai fazer. Não, mas é só uma nuvem, depois de 3 anos e meio, sem chuva, é só uma nuvem, tamanho da palma de uma mão. Isso assim, Deus prometeu. E se Deus prometeu, a gente se apega às pequenas coisas e crê que Deus vai fazer um milagre. Aí você tem que fazer, irmão. Você está doente aqui? Tem um pouco de saúde aí, se apega a um pouco de saúde e Deus multiplica. E a chuva de Deus desce sobre a sua vida, de cura, de milagre, do sobrenatural. E eu gosto que depois que ele vê uma nuvem do tamanho da palma de uma mão, não sei se é antes ou depois, ele fala para o rei assim: desce e come, porque já ouço o quê? Barulho de chuva. Irmãos, ele ouviu barulho de chuva? Claro que não, irmão. Não tinha barulho de chuva, só tinha uma mão. Mas Deus prometeu. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver, porque eu orei e Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele cumpre. Aleluia! Uma palavra, Simone falou, uma palavra, só uma palavra do Senhor, e eu tomo posse da sua promessa. Só podia curar. Eu fui no encontro de casais. Você vai lembrar, o pastor falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou assim que Pedro nunca andou sobre as águas. Eu falei assim: como que não andou? Não está na Bíblia que ele andou sobre as águas? Não andou. Se eu te falar que não andou, não andou. Lembra quando Pedro, ele viu Jesus vindo andando sobre as águas? Ele olhou e Jesus falou assim: sou eu. Se o Pedro tivesse pulado do barco, ido até Jesus, o que tinha acontecido com ele? Tinha afundado imediatamente. Mas o que ele fez? Ele falou assim: é o Senhor? Aí Jesus falou assim: sou eu. Aí ele disse assim: eu posso ir. É uma oração, então eu posso ir. Jesus disse o quê? Então, venha. E aí ele andou sobre as águas. Então ele não anda sobre as águas, ele anda sobre a palavra de Deus. Entendeu? Ele andou sobre a palavra. Se vai antes, afunda. Mas agora ele tem uma palavra de Deus. Então o que eu quero dizer? A gente precisa andar pela palavra de Deus. E para andar pela palavra de Deus tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar a Deus. E aí que eles fazem? E aí eles vão cantando, irmãos. E aí o texto diz que quando eles começaram a cantar, a gente vai fazer isso daqui a pouco, quando eles começaram a cantar, a Bíblia diz que Deus pôs emboscada, e o próprio Deus interviu e destruiu os inimigos. O louvor é uma arma de guerra. Comece a cantar, irmão. Às vezes reclama demais, murmura demais. Comece a adorar o Senhor. Coloca um DVD lá. Não tem mais DVD nem CD. Meu Deus. Coloca o YouTube lá. O Spotify. Aleluia. Hey. E começa a adorar o Senhor. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Os caras tinham tudo para reclamar, murmurar. Estavam presos, começaram a louvar, a adorar o Senhor. A Bíblia diz que Deus se levantou, cadeados se quebraram, cadeias se quebraram. Enquanto você adora, enquanto você louva o Senhor aqui, cadeias se quebram na sua vida, cadeias se quebram na sua casa, cadeias se quebram na sua família, cadeias se quebram na nossa nação. Aleluia. E aí, queridos, começaram a adorar. E enquanto eles adoravam, Deus agia. E a Bíblia diz que eles andaram, irmãos, no deserto. Não fala quantos quilômetros, mas os estudiosos dizem que eles andaram, mais ou menos 45 quilômetros. Imagina 45 quilômetros a pé no deserto. Imagina. E quando eles chegaram do alto, eles olharam e eles viram todos os inimigos, os exércitos mortos. Aí a pergunta é:
Por que que Deus fez o povo andar 45 quilômetros no deserto, sol quente, para olhar e ver um monte de corpos mortos? Por quê? Para dizer para mim e para você que eles não vão te contar. Você não vai ouvir de pessoas, você vai ver com os próprios olhos o milagre de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Sabe por quê? Que o povo recebeu vitória? Porque o povo disse: nós não temos forças em nós mesmos, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha como é que isso aqui é profético. Os olhos estão aonde? Nas circunstâncias? No inimigo? No problema? Não, os olhos estão em quem? Em Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica olhando para as circunstâncias, a gente fica olhando para as lutas, a gente fica olhando para os problemas, por isso que a gente não vence, por isso que a gente não vai para frente. Então, quando o povo fez essa oração, quando o rei disse: os meus olhos não estão nos exércitos, os meus olhos estão em ti, Deus está dizendo: porque você disse isso, você vai ver, porque você colocou os olhos em mim, você vai ver com os seus olhos o milagre que eu vou fazer. E aí nos versos 25 e 26, diz que tinha tanta riqueza no lugar, não tinha onde tinham os exércitos. A Bíblia diz, abençoar, tinha tantas riquezas, mas tantas riquezas, que eles demoraram 3 dias, para pegar os despojos que tinha ali. Onde que era aquele lugar? Era lugar de dor, lugar de maldição, lugar onde estava o inimigo, lugar onde estava a sua maior dor. De repente a sua maior dor está dentro da sua casa, de repente a sua maior dor está no Brasil, não é? Às vezes não está assim na vida da gente. Ali era lugar de dor, era lugar de angústia, lugar de tristeza. Sabe o que eles fizeram? Fizeram um culto ali, e deram o nome de Baraca, ou Beraca, que significa Vale da Bênção. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu vou transformar o lugar de dor em lugar de cura, eu vou transformar o lugar de tristeza em lugar de alegria. É isso que Ele está fazendo. Eu vou transformar o lugar de maldição em um lugar de bênção. Amém? Fique de pé, queridos. Aleluia. Então o que a gente vai fazer? A primeira oração que você vai fazer, nós vamos fazer 2 atos de fé. Eu não sei o que você está vivendo, não sei que problema que você está vivendo, e essa campanha é para levar a gente a orar até que os céus se abram. E quem sabe é o momento de você orar, é você que vai orar. Eu queria te dar 1 minuto para você orar. A gente está no templo, a gente está na mesma situação que o rei. O problema deles era um, o seu problema é outro. Sabe qual é o maior problema que tem? O meu, o seu, porque só você tem que resolver, só Deus pode resolver. Quem sabe você está aqui, você não sabe o que fazer diante da situação que você está vivendo, mas você pode colocar diante de Deus agora. Você pode fazer uma oração aqui na presença do Senhor. Irmãos, aqui é casa de Deus. A igreja é o lugar mais parecido com o céu que existe. Aqui Ele se manifesta, e todas as pessoas que chegam diante dEle não voltam mais do mesmo jeito para casa. Eu quero declarar e profetizar, só de você estar aqui, você vai chegar em casa, já tem mudança na sua vida. Você pode fazer uma oração aqui agora e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer diante da situação que eu estou vivendo. Diga para Deus que é. Eu não sei o que fazer. Diga para Ele: Senhor, eu não tenho forças para vencer isso. Fala assim: eu não aguento mais a situação. E pode dizer: eu estou com medo, Senhor. Mas você pode dizer para Ele: a partir de hoje, do início dessa campanha, eu não vou olhar mais para os meus problemas, eu não vou olhar mais para as circunstâncias, eu vou olhar para o Senhor. Eu vou colocar os meus olhos em Deus. Diga para Ele. Faz essa oração aí.
Glória ao Senhor. Nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, Glória ao Senhor. o nosso Deus é vencer. Se você quiser fazer da canção uma oração também, pode fazer. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome Você que está na internet, imutável. você pode orar aí agora, você pode adorar agora. Fale com Ele, ore. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, vitorioso és. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome és, imutável és, como um trovão. Grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso és, como um trovão impetuoso, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Vamos fazer igual o rei? Vamos orar? O rei se levantou e orou. Ore ao Senhor, amado, libera a palavra e com fé, declare com fé, faça uma conexão, a tua palavra com aquilo que está no teu coração, com a fé que pulsa no teu coração neste momento, e apresente diante do Senhor a tua causa. Pai, nós queremos agora, tal qual o rei Josafá, Senhor, erguer os nossos olhos e colocar eles em Ti, que o Senhor é o Deus que nos protege, o Senhor é o Deus que guarda o Teu povo, o Senhor é o Deus que nos socorre.
E assim como ele orou, nós falamos: Senhor, nosso Deus, o Deus dos nossos antepassados, o rei Josafá e de todos eles, o Deus que está nos céus, que domina sobre todos os reinos do mundo, nas tuas mãos, ó Deus, estão força e poder, e ninguém pode se opor a ti, Senhor. Então nós te pedimos, vem, Senhor, de encontro às necessidades do teu povo, levanta-te, Senhor, em direção ao teu povo, estende a tua mão forte de poder para curar, para dar livramentos, para dar o escape, para dar a provisão, para guardar, para proteger. Senhor, levanta a tua mão forte de poder e dá o escape a teu povo, Pai. Nós te pedimos em teu nome, ó Deus, em nome do Deus dos céus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença e te pedimos, ouve a oração do teu povo, que agora com a sua palavra declara que crê em ti, declara que confia em ti, declara que há muitos que confiam em carros e cavalos, outros confiam no sistema do mundo, mas os nossos olhos estão postos em ti, a nossa confiança está em ti, ó Deus Yahvé, ó Senhor Jesus. Então socorre o teu povo e traz o escape, e coloca na boca dos lábios um cântico de alegria, um cântico de gratidão, um testemunho que glorifique o teu nome, e que assim ative a fé de muitos outros a crerem em ti também. Presta atenção agora, ó. Agora é a parte final. O texto diz, verso 21, quando eles começaram a adorar o Senhor pôs emboscadas, e os inimigos foram destruídos, enquanto eles adoravam. Eu quero crer que enquanto você adora, você pode ser curado aqui agora. Enquanto você adora, você pode ser liberto. Irmãos, eu já vi muitos casos. Tinha um cara que chegou na igreja, na tarde da bênção, e o cara estava dando um ataque cardíaco. Eu falei assim, fica aqui só um pouquinho. Nós temos que ir para o hospital. Espera aí, nós vamos orar por você, adora o Senhor. Irmão, enquanto que ele adorava, ele foi curado. E você, pastor, não vai para o hospital mais não, que eu já estou curado. É assim que acontece. Enquanto você adora aqui, o Senhor visita o hospital agora. Enquanto você adora aqui, o Senhor visita alguém na sua casa, alguém na sua família. Enquanto o povo estava adorando, Deus estava transformando doença em cura, tristeza em alegria. Então você vai adorar e vai profetizar e vai declarar. Irmãos, aquilo que aconteceu lá pode acontecer aqui hoje, porque Deus é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então adore Ele, glorifique Ele, cante, 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 vai lá. O inferno não prevaleceu. Vai declarando agora. Não, vai lá. E nada irá me impedir. O quê? Eu te adorarei. Oh, aleluia! Adore o Senhor! Fica forte! Muralhas vão estremecer. Começa hoje! Cadeias irão se romper. Oh, aleluia! Enquanto adoramos. Vitorioso és. Diga a Ele! Teu nome Luz em vão, teu nome assim será. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso és, como um trovão. Grandioso é, grandioso és, que
estás, teu nome imutável é. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Rabarabaraba. Aleluia. Pode orar? Amém, queridos? Acabou não? Amém? Davi já deu a bênção apostólica, mas vamos dar de novo. Estenda suas mãos para cá. Você crê nisso, irmão? Amém? Vamos caminhar orando essa semana, cada semana orando, crendo. Então toma posse da promessa de Deus, sem murmuração. Amém? Olha aí, é forte, hein? Sem murmuração. Ah, mas o inimigo está vindo, liberou a palavra. O inimigo está vindo, tá. Ei, aqui ó, pode estar repreendido em nome de Jesus, porque eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Que toda palavra contrária, que toda palavra de maldição lançada contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, que toda palavra que em algum momento foi lançado sobre você, de repente pelo pai, pela mãe, pelo marido, pelo esposo, por alguém, em algum momento, ou por você mesmo, nessa tarde, a bênção de Deus está jogando por terra toda palavra contrária. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de toda artimanha, de toda seta do inferno, que o Senhor te livre de enfermidade, que o Senhor te livre de assalto, que o Senhor te livre de toda prisão, de toda amarra, que a proteção do Senhor faça fugir de você tudo aquilo que se levantou na sua vida, e que você seja escondido do inimigo agora, em nome de Jesus. Que o Senhor esconda a sua vida, que o Senhor esconda a sua família do inimigo, que o Senhor levante os olhos dele sobre você, e que a luz que está nele brilhe sobre a sua vida. Toda a escuridão que se levantou na sua vida, toda a escuridão agora, em nome de Jesus, bata em retirada. O Senhor disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Senhor, nós seguimos o Senhor. Toda a escuridão que se levantou na nossa vida, vai embora agora. Nós queremos profetizar e declarar, quando nós pisarmos os nossos pés, onde quer que a gente estiver, onde quer que a gente chegar, que toda a escuridão vai bater em retirada, e que o Senhor nos dê paz, e que o Senhor nos dê paz, independente do que a gente esteja vivendo, haverá paz na nossa vida, porque a gente sabe que o Senhor é conosco, porque a gente sabe que a gente está debaixo de uma promessa de Deus, e Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Leve-nos o Senhor para casa, debaixo de bênção e debaixo de proteção, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, aplauda mais uma vez, aleluia. Eu vou orar.